E aí, fiel, como vocês estão? Estou aqui hoje para falar dessa derrota do Coringão por 2-1 para o Flamengo pela 36ª rodada do Brasileirão de 2020. É, Muito esperava-se, né, que o Corinthians tivesse dificuldades frente à equipe do Flamengo, principalmente levando em consideração o duelo do primeiro turno, que foi, se eu não me engano, o segundo ou terceiro jogo do Wagner Mancini, que o Corinthians levou um sacode de 5-1, em que o Vitinho jogou assim, parecendo o Messi. Mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo abriu o placar em uma bola parada, um gol do Ilharão. E o Corinthians continuou defendendo bem, chegou ao empate aí com um gol do Léo Natel. E posteriormente teve ali, né, outras chances criadas pelo Gustavo Mosquito. Teve um jogo muito físico hoje e conseguiu neutralizar as principais jogadas do Flamengo. Apesar disso, o Flamengo conseguiu chegar ao segundo gol com o Gabriel, né? Que por algum motivo gosta de ser chamado de Gabi, em um rebote ali que o Cássio acabou espalmando pro jogador, pro Everton Ribeiro, em vez de espalmar para fora. Mas enfim, são situações de jogo e após a checagem do VAR, mesmo parecendo muito impedimento, não foi dado um impedimento, né? Bom, como eu disse, o Corinthians não começou bem no primeiro tempo. Apesar de ter levado o gol de bola parada, sofreu ali uma pressão, uma bola na trave do Flamengo e parecia muito aquele time que levou 5-1, né? E é importante estabelecer esse paralelo, porque esse tempo entre a derrota de 5-1 em casa e essa derrota de 2-1 fora de casa, basicamente mostra a evolução do trabalho do Mancini. Aquele time, ele estava com o Bozelli titular, com o Everaldo titular, com o Matheus Vital como meia criativo, e hoje, mesmo com o desfalque principal do Casares, o Arauz ali conseguiu cumprir um bom papel. Depois do gol do Corinthians, né, o time se acertou, continuou tendo ali como válvula de escape principalmente o Fagner e o Gustavo Mosquito, mas foi extremamente prejudicado, ao meu ver, pela arbitragem caseira nessa partida. Não que a arbitragem tenha tido uma influência direta no resultado, mas era visível o quanto os jogadores do Corinthians eram amarelados por reclamação, por faltas pequenas, enquanto os jogadores do Flamengo ali faziam as interceptações sem punições mais graves. Então eu acredito que a arbitragem ali deu uma prejudicada. O que preocupa um pouco no jogo do Corinthians é sempre o banco, né? As opções que estão entrando no segundo tempo não ajudam. E hoje o Xavier foi titular pela é, suspensão do Gabriel e fez um bom papel, conseguiu fazer um bom número de desarmes e foi um primeiro volante que muitas vezes o Gabriel não está sendo. Apesar disso, o Corinthians teve pouca posse de bola, né? O número de finalizações não foi tão baixo assim, deu 3 chutes a gol, fez uma grande quantidade de desarmes e também fez uma grande quantidade grande de faltas, mas essas daí, ao meu ver, mais pela arbitragem caseira na partida de hoje, né? Era visível como os jogadores do Corinthians iam receber amarelo até algum ser expulso ou até sair um gol do Flamengo, que foi o que aconteceu. Após o segundo gol do Flamengo, a intensidade de cartões amarelos sem critério para o Corinthians caiu drasticamente, né? A principal diferença desse jogo para o passado foi a entrada do Xavier no lugar do Gabriel. Léo Natel continua na posição de titular e as substituições que foram feitas mexeram um pouco com o jeito do time jogar, né? Pela primeira vez, o Léo Natel e Jô, pelo menos nos últimos jogos, atuaram como uma dupla de centroavantes, apesar das bolas não terem sido cruzadas em direção a essa dupla de centroavantes. A bola aérea do Corinthians sempre vai na direção do Gil. O Gustavo Silva fez uma boa partida, acabou sendo substituído, na minha opinião, sem critério, mas para a entrada do bom Gabriel Pereira. O Otero não fez novamente uma boa partida, é algo que a gente vai discutir mais para frente com o Léo. Essa obsessão pelo Otero sempre como titular da equipe do Corinthians com pouca produção. Ele foi substituído para a entrada do Rony. E o Cantilho ele serve, né, como válvula de escape. No jogo anterior, em que o Corinthians jogou somente com um volante, ele levou uma paulada do Palmeiras, né? Nesse jogo conseguiu neutralizar o Flamengo, principalmente porque o Xavier fez uma boa partida, ao meu ver. E o Cantilho acabou sendo substituído pelo Luan. E o Arauz fez uma partida, acredito que bem honesta, bem justa, e acabou sendo, né,
o jogador que fez a assistência para o gol do Léo Natel, que hoje não comprometeu, fez uma partida boa. Na parte defensiva, Gil e Bruno Mendes bem na partida. Fagner, infelizmente, amarelado por reclamação, vai ficar fora do próximo jogo, que é o confronto direto pela vaga na Libertadores contra o Santos. Novamente, um amarelo dado sem nenhum critério. E o Fábio Santos fez um bom primeiro tempo e um péssimo segundo tempo, errando lateral, errando passe de 3 metros. Realmente, fisicamente, o Fábio Santos morreu no segundo tempo. O Cássio fez uma boa partida, porém deu o rebote ali que originou o segundo gol do Flamengo. Então, ao meu ver, o Cássio foi um jogador hoje que merece uma nota 5. Gil e Bruno Mendes, nota 5,5. Fagner, nota 6. Fábio Santos, nota 4,5. Xavier, nota 5,5. Foi um volante de marcação que muitas vezes o Gabriel não vem sendo. Cantilho, nota 6. Fez uma boa partida. Otero, nota 4, muito abaixo do restante do time. E esse papel de estar pior tecnicamente que o resto do time, que o Arauz fez no último jogo, dessa vez foi o Otero que cumpriu esse papel de pior jogador do Corinthians em campo, na minha opinião. Arauz, de vez em quando é desligado, toma umas decisões equivocadas, mas conseguiu dar assistência e deu uma movimentação para o ataque, juntamente com o Gustavo Silva. Então, nota 6,5 para eles. E o Léo Natel, nota 6,5 também, porque foi o autor do gol. Na minha opinião, o melhor jogador do Corinthians na partida de hoje foi o Arauz. Realmente conseguiu enfiar um bom passe. E quando o jogador consegue dar a chance do Léo Natel fazer um gol, ele merece muito crédito. Não foi uma má partida do Corinthians, o time do Flamengo estava bem nervoso, tentou propor o jogo e parou numa boa marcação do Corinthians, que é essa consistência defensiva que a gente sempre espera, pelo menos, né? Que não teve na goleada da rodada passada. E desse jeito o Corinthians vai se preparando para o principal jogo da temporada, que é o jogo do dia 17 contra o Santos lá na Vila Belmiro. Esse jogo ele vale uma posição, a 8ª posição do Campeonato Brasileiro, é um confronto direto, um jogo atrasado, e que se o Corinthians ganhar, provavelmente ele vai encaminhar a sua classificação para a Libertadores, visto que o jogo do dia 21 contra o Vasco está numa situação bem delicada e o Internacional pode até já ser o campeão brasileiro no dia 25 e mesmo que não seja o campeão brasileiro, não vem jogando futebol para tanto. Bom, pessoal, esse foi um resumo aí do que nós tivemos no jogo de hoje. O Corinthians, infelizmente, não saiu com a vitória, mas teve ali, eu acho que o mais importante desse jogo foi nítido ver a evolução do primeiro turno para esse segundo turno. Bom, fiel, no dia 17 estaremos aqui de volta falando de Santos e Corinthians. Esperamos com uma vitória do Coringão. Valeu, brigadão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e acompanhar os próximos vídeos aqui do Loucos do Bando. No final da temporada a gente vai fazer um balanço da temporada e principalmente dos reforços que vieram, quem pode ser contratado e quem, na nossa opinião, deve deixar o Coringão. Então fique de olho, muito obrigado pela audiência e vai Corinthians!